Dr. Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Nosso tema de hoje é tumor testicular em cães e gatos. E aí, Dr. Robson? Marcos, veja bem, o tumor testicular, o câncer de testículo, neoplasia de testículo, né, é um problema que acometem principalmente os cães. Nos gatos é um pouco raro acontecer, mas nos cães é a doença que mais acomete, né, os machos no Brasil e no mundo. Então é muito comum você encontrar esse câncer de testículo. O que é que a gente pode, para poder melhor descrever isso? O testículo é um órgão, né, que faz parte do sistema sexual masculino. Ele está envolto pelo escroto, né, por como se fosse uma bolsa, onde ele fica alojado, e esse tumor de testículo ele vai se desenvolver justamente nessa parte onde ocorre principalmente alterações aí que seja hormonal, já que o testículo é responsável pela produção de testosterona, como ele também pode causar infertilidade, já que o testículo é responsável pela produção e armazenamento ali, principalmente a produção do espermatozoide, que seria a parte que vai do macho, né, que vai fazer a fecundação com óvulo e procriar assim a espécie. Então veja bem, no testículo, com essa alteração que vai existir das células do testículo, né? Essas alterações, elas podem ser, esse tumor, ele inicialmente pode ser microscópico, que você não visualiza, e pode ser macroscópico, que você consegue visualizar, né? Através, muitas vezes até a olho nu, uma pessoa leiga consegue ver que aquele testículo aumentou de tamanho, né? Então ele pode ser unilateral ou bilateral. Você pode ter comprometimento em um testículo só e nos dois testículos. Isso é mais comum também, Marcos, que aconteça em animais que são criptorquida. O que é isso? Que tem criptorquidismo. Uni ou bilateral, o que seria isso? Seria animal que só tem um testículo e que o outro não desceu, ficou na cavidade abdominal, ou então no subcutâneo ou no canal inguinal, né? E esse animal que tem criptorquidismo, ele vai fazer com que altere mais facilmente essas células e o animal desenvolva esse quadro de tumor de testículo. Qual seria o tratamento para isso? O tratamento para isso seria você fazer, ou principalmente é mais indicado a remoção cirúrgica. Aí, quando o animal é um reprodutor, né, quando o animal é um animal que é utilizado para procriação, pode ser feito só a retirada desse tumor do testículo que foi identificado. Aí ele vai continua fértil. Porém, se o animal não é utilizado para reprodução, você pode fazer a castração bilateral. Manda-se fazer a histopatologia para ver se esse tumor é maligno ou benigno, né? Se o tumor for maligno, você vai fazer a investigação para ver se existe ou não metástase e, posteriormente, você vai fazer o tratamento dele com quimioterapia. Caso não seja maligno, seja benigno, o animal vai ficar sem nenhum problema, não vai ter problema com metástase e vai seguir a vida normal. Mas a indicação é que identificou um problema no testículo do animal, você procure o auxílio de um médico veterinário para fazer principalmente um exame de ultrassonografia, que é o exame do testículo, que é o exame que vai identificar se existe ou não alteração ali naquele testículo, e posteriormente você faça o procedimento que foi indicado pelo profissional médico veterinário, que provavelmente vai ser a castração desse animal, Marcos. Agora, Dr. Robson, necessariamente o tumor no testículo ele pode ser câncer ou não? Na verdade, o tumor ele é câncer. A questão é que a gente tem de identificar se ele é benigno ou maligno. E só o exame de histopatologia ou o exame de biópsia, né, que você vai realizar
nesse tecido é que vai identificar se realmente essa estrutura, essas células alteradas que estão ali no testículo, se ele é benigno ou maligno. Ok, e tem cura para isso? Tem tratamento? O tratamento seria o tratamento cirúrgico, né? E caso seja identificado que seja maligno, você vai entrar com a quimioterapia para o animal e posteriormente fazer os exames necessários como raio-x, ultrassonografia, para ver se existe ou não metástase em algum órgão. É verdade que esse câncer de testículo, ele é a doença que mais afeta os cães? Isso, ela no Brasil e no mundo é a doença que mais afeta, mas porém, Marcos, é incrível como ele é pouco detectável, né? Já que as pessoas não se atentam à questão dos testículos dos animais. Só vai visualizar quando existe uma alteração já considerável no testículo, onde você identifica que tem um aumento de volume ou um testículo está maior do que o outro, e é que onde aí você vai procurar o auxílio médico veterinário. Muitas vezes esse animal esse testículo estoura, né, se rompe, fica tão grande o tumor que ele se rompe, o animal começa a lamber essa área que ocorreu, essa ruptura da pele, né, essa neoplasia, ela estourou ali, ficou com a lesão ulcerativa, e o animal começa a lamber onde o proprietário vai começar a visualizar que está tendo algum problema. Então aí muitas vezes já chega com um quadro já bem grave, com quadro de metástase, onde muitas vezes não tem mais o que o médico veterinário fazer para tentar prolongar ou tentar salvar a vida desse animal. E isso na fase inicial é mais difícil de se identificar? Bem mais difícil de se identificar na fase inicial. Você vai conseguir identificar principalmente através do exame de ultrassonografia, onde você vai visualizar ali alterações na conformação ou no tamanho ali do testículo do macho. Dr. Robson tem uma gata de 14 anos e já passou por 2 cirurgias e desde ontem está sem tomar água e comer. Também percebi que ela não está urinando e nem defecando. O senhor pode me dizer alguma coisa? Olha, esses animais que passam, ela fala que já passou por 2 cirurgias. A gente não pode adivinhar aqui quais seriam as 2 cirurgias, mas entende-se que ela pode ter passado por cirurgia de tumor de mama, Marcos, que é mais comum essas cirurgias que acontecem em gatas, que você faz uma e depois tem de fazer outra. Nessas situações aí, a gente na clínica, a gente já orienta a pessoa a fazer um exame de radiografia do tórax para identificar se existe ou não metástase de pulmão e ver como é que vai ser o procedimento no caso desses animais que são submetidos a mais de uma cirurgia de retirada de mama. Agora, se for cirurgia normal, aí a gente vai ter de investigar principalmente a questão da função renal desse animal, aí fazer os exames bioquímicos de ureia e creatinina para identificar se existe alteração renal, que também é bastante comum em gato. Outra pergunta, a gata deu cria domingo. Com quanto tempo eu dou a injeção para evitar novamente ela engravidar? Olha, particularmente, eu gostaria que você fizesse a cirurgia de histerectomia. Eu particularmente, eu não gosto da utilização desses progestágenos, né? Porque você pode estar levando o animal a ter problemas futuros aí, principalmente de tumor de mama. Porém, se você não quer realizar a cirurgia, ou no momento não está podendo, aí você pode usar até 30 dias de idade. Então, o ideal é que no máximo, com 30 dias do nascimento dos filhotinhos, você aplique, porque a gata ela entra no cio muito rápido, ela entra ainda no cio amamentando. Então, por volta aí de no máximo 30 dias, ela está já entrando no cio. Outra pergunta, é normal o cachorro urinar e depois lamber a urina? Não, não é normal. Isso aí não é comum nem normal, tá? Isso aí é provavelmente uma questão patológica. O cão lamber o pênis é normal. Ele tem esse hábito de lamber o pênis, tá?
Agora, lamber a urina que ficou na parede ou que ficou no chão, isso aí não é normal. Esse animal provavelmente está com alguma deficiência ou algum desequilíbrio que tem de ser investigado. Outra pergunta aqui chegando, doutor. Meu nome é Felipe. Há alguns dias meu gato apresentou uma espécie de pálpebra nos dois olhos, partindo do canto inferior do olho e está cobrindo parte do olho. Não aparenta ter nenhum inchaço ou inflamação, apenas cobrindo parte do olho. Isso, Felipe, veja bem, os animais, inclusive todos nós, até o ser humano, ele tem uma terceira pálpebra, tá? O ser humano, ela é mais atrofiada um pouco, ela é pequena que você não consegue perceber. Porém, os animais, eles são bastante perceptíveis. E o gato, ele quando está com algum problema aí sistêmico, né, no organismo, não necessita ser no olho. Às vezes ele faz isso quando tem uma úlcera de córnea, ele pode subir essa terceira pálpebra, mas quando é bilateral, quando são nos dois olhos, essa terceira pálpebra que ela sobe, né, que ela tenta cobrir os dois olhos, geralmente é alguma alteração sistêmica e que tem de ser investigado. A minha dica que eu dou para você é que procure o auxílio de um médico veterinário para fazer exames, aí o exame clínico e hemograma, para identificar o que está acontecendo com o seu animal, que isso aí não é normal acontecer esse deslocamento da terceira pálpebra na intenção de tentar proteger o olho. Outra pergunta, quando a pintinha do cachorro apresenta uma secreção tipo pus, o que pode ser? Olha, a maioria das vezes isso aí é uma bactéria, existem umas bactérias oportunistas que elas ficam ali na lateral do pênis, ali no prepúcio do animal, né? E que dá essas características. O que você pode fazer é tratar isso aí. Tem várias formas de tratamento para você fazer a remoção dessas bactérias oportunistas que ficam próximo aí ao pênis, Marcos. Vamos ouvir aqui mais perguntas. Bom dia, Marcos. Marcos pergunta ao Dr. Robson que a cachorrinha da minha filha deu câncer e o veterinário mandou ela sacrificar e ela está com pena, que é que ele disse que eu vou gravar para mandar para ela. Porque quando eu disse sacrifica ela disse, eu vou sacrificar quinta-feira. Passou-se a quinta-feira e ontem ela me ligou dizendo que está com pena de sacrificar a cachorrinha. Eu quero ver o que ele me disse que eu vou gravar para mandar para Cubatão, São Paulo. Então grava aí, vamos lá, doutor Robson. Veja bem, essa questão de câncer de mama, ela é um pouco problemática, porque você tem de fazer cada indivíduo é uma situação diferente. O que acredito eu que o profissional deva ter realizado é identificar se realmente é um tumor de mama, ver o comprometimento desse tumor de mama a nível das cadeias mamárias e de linfonodo e ver se existe metástase ou não. Quando você já tem um quadro de metástase pulmonar, um quadro de metástase a nível de fígado, de baço, de rins ou de algum outro órgão do animal, ou já está sistêmico, já se espalhou pelo sistema linfático, já está nos linfonodos, aí você tem realmente um quadro gravíssimo, né? E que para a questão da qualidade de vida do animal, você tem de verificar se existe ou não a necessidade de fazer eutanásia, tá? Porém, o procedimento adequado é fazer todos os exames, né? Faz a identificação do tumor de mama, verifica se é em uma mama, se é na cadeia completa, se é na cadeia bilateral, né? Se são em todos os peitinhos do animal, né? Até aí, Marcos, tem cirurgia. A gente faz cirurgia, remoção de uma cadeia mamária, com 15 a 30 dias depois faz remoção da outra cadeia mamária, né? De todas as glândulas mamárias, enquanto não tem comprometimento, principalmente de pulmão, tá? Agora, se já tem comprometimento de pulmão, aí tem de investigar se esse animal pode ou não ser submetido à quimioterapia. Aí a gente já passa para um profissional especialista em oncologia, né, para que ele possa fazer essa avaliação. Então, a eutanásia, ela é a última opção que o profissional médico veterinário, né, leva para esse animal. Então, nessa situação aí, o ideal é que ela, se tiver dúvida, procure a opinião de outro colega médico veterinário
para que ele dê a segunda opção, já que ela gosta bastante, pelo que eu vi aí, do animal. Então procure o auxílio de outro profissional para escutar uma segunda opinião. Tem mais pergunta aqui chegando. Bom dia, Marcos. Bom dia, Dr. Robson. Marcos, eu gostaria de saber do Dr. Robson. Eu tenho 4 gatos, 3 gatos e uma fêmea. Um dos gatos, ele está com problema de cálculo renal, de pedra. Já faz 30 dias que eu venho tratando dele com um veterinário e fazendo tratamento, e ele não melhora. Melhora num dia, piora no outro. Uma semana fica bom, na outra piora. Ele não faz xixi e não bebe água, hipótese nenhuma. Eu estou dando água numa seringa, água de coco, para ver se ele ingere. Ontem ele teve uma piora, ele estava urinando sangue. Não sei se foi alguma pedra ou se o problema dele está se agravando. Então, eu gostaria de saber de Dr. Robson se o caso dele, se é caso de cirurgia, se eu fizesse a cirurgia nele, se ele ficaria 100% bom, curado, se tem perigo das pedras ainda voltarem. Ontem eu levei ele na veterinária e ela achou melhor não fazer a cirurgia agora. Disse que ainda não era tempo. Passou a medicação para ele e ele está tomando. Só que eu queria saber, se fosse o caso de cirurgia, se eu posso fazer a cirurgia nele e não corre risco das pedras voltar novamente. E aí, doutor Robson? Obrigada, Marcos. Obrigada, doutor Robson. Bom dia para vocês. Forte abraço para você também. Olha, Marcos, veja bem, eu acredito que, como ela está sendo acompanhada por um profissional médico veterinário, né, eu acredito que o procedimento mais adequado a ser agora seguido é o procedimento que o profissional está indicando, né? Mas para essa situação, para esse caso, o que eu posso falar é numa situação genérica, numa situação normal, não na situação do seu animal, tá? Porque ele está sendo acompanhado por um médico veterinário e acredito eu que o profissional que está examinando é o profissional que está vendo a evolução do animal, que está vendo a real situação. Então, de forma genérica, tá? De forma genérica, a maioria dos cálculos que são formados principalmente em gatos, tá? São microcálculos. Esses microcálculos, eles fazem com que ocorra um acúmulo como se fosse uma areinha e vai obstruindo a uretra. Nessa obstrução da uretra, o animal apresenta aí um quadro de infecção urinária, causando lesões principalmente a nível de parede, causando uma cistite, né? E essa multiplicação bacteriana, em virtude da urina não conseguir sair, também vai causando lesões a nível de ureter, a nível renal, que tem de ser investigado. O animal pode ter uma insuficiência renal já crônica, está eliminando proteína, né? Está com lesão tubular em mais de 75% dos néfrons. Aí você vai ter uma insuficiência renal crônica, tá? Quando chega nessa situação, Marcos, aí você já tem um complicador maior. Quanto à questão, a pergunta da cirurgia, né? Essa cirurgia é a amputação do pênis do gato. Eu não gosto de realizar essa cirurgia, particularmente, tá? A gente geralmente procura fazer as intervenções medicamentosas, colocar o animal muitas vezes sondado para fazer a limpeza dessa bexiga, né? Fazer o tratamento, mas em último caso, eu não gosto de realizar a amputação de pênis em gatos para tentar aliviar ou tentar resolver um problema de cálculos em gatos. Aí é a última opção. Tem mais pergunta? Queria só tirar uma dúvida, porque eu crio uma cachorra rato siberiano. Aí tem dia que ela come bem só, mas tem dia que ela passa 2 dias sem comer. Assim, só fica bicando, não come como ela come nos outros dias. Isso é normal? É normal? Aparentemente não é normal, tá? O animal, ele deve comer
a alimentação dele deve ser uma alimentação única diária, né? Única que eu digo assim, se ele comer hoje 100 gramas, amanhã ele teria de comer 100 gramas e aí por diante. Mas existem animais que a digestibilidade dele, ela é uma digestibilidade lenta. E essas rações, por serem rações hoje em dia com um bom teor de energia e de proteína adequado para o animal, muitas vezes tem animais que fazem a ingestão desse alimento e eles ficam satisfeitos, tá? Por um período bem mais longo. Então, muitas vezes, aí não é uma questão patológica, é uma questão de indivíduo. Mas para que você possa verificar se isso é ou não uma doença, uma patologia, você teria de passar por exames, né? Para que você possa identificar se esse animal está fisiologicamente normal, Marcos. Tem mais perguntas? Vamos ouvir. Bom dia, doutor. Doutor, meu cachorro saiu um caroço no testículo dele, sendo que é por fora. Será que pode ser um tumor? Eu vou mandar uma foto aqui para ver se dá para você ver realmente o que é e o que eu posso fazer. E aí, doutor Robson? Marcos, eu vi aqui a foto, na foto aparece uma lesão de pele, tá? O que você precisa realizar aí é levar um médico veterinário para que ele possa avaliar se essa lesão de pele ela parte do testículo. Então, até na própria palpação, o profissional já vai identificar se existe comunicação ou não do testículo para com a pele. Se houver comunicação, aí você pode suspeitar de um tumor de testículo. Se for só na pele, aí vai ser uma lesão de pele que pode ser tratado ou medicamentosamente, ou com medicamentos, ou então através de remoção cirúrgica, Marcos. Bom dia, Marcos. Bom dia, Dr. Robson. O meu cachorro está com uma coceira na cabeça. Eu já coloquei o colar para ele não coçar, mas ele coça muito. Ele fica a noite toda, o dia todo, arrastando a cabeça no chão. Eu queria que o senhor me desse uma resposta. E aí, doutor Robson? Marcos, essas coceiras em cabeça, a maioria delas estão relacionadas a quadros de otite, né? A um processo inflamatório ou infeccioso no ouvido. Ou também a presença de ácaros dentro do ouvido. Também é muito comum isso em gato. O gato coçar bastante a orelha. E as pessoas acham que é sarna, que é alguma coisa desse tipo, quando na verdade são ácaros que estão dentro do ouvido desses animais. Mas em cão, a maioria desses animais que apresentam essa característica de balançar a cabeça, de coçar a orelha, ou coçar a cabeça, esfregar a cabeça no chão, estão relacionados a quadros de otites, onde essas otites podem ser causadas por bactérias, causadas por ectoparasitas, no caso carrapatos, causada por fungo, principalmente a malacesiose, e aí tem de fazer todos os exames, fazer muitas vezes uma citologia desse líquido que tem dentro do ouvido, ou dessa lesão que tem dentro do ouvido, para você escolher o tratamento e a medicação a ser utilizada. Tem uma gata persa, ela tem um fungo que nunca fica bom, né? Já fiz vários tratamentos, mas sempre volta. Tem alguma medicação mais eficaz? Aí tem de fazer uma citologia dessa pele desse animal, fazer um raspado, fazer provavelmente, Marcos, aí uma cultura com antibiograma, para identificar se existe presença de alguma bactéria e a qual antibiótico ela é sensível, para você poder fazer a prescrição da medicação adequada. O ouvinte Kelps pergunta, meu cachorro foi castrado, ele está engordando muito, o que eu posso fazer? Kelps, isso é bastante normal, porque quando o cão castra, né, ele fica mais letárgico, ele fica mais lento, ele quer mais dormir, fica menos ativo, né? Então ele queima menos energia. O que você pode fazer é caminhar mais com esse animal, diminuir um pouco a ração dele, já que ele está engordando, ou utilizar uma ração de manutenção. Então, essas três formas que você tem para conseguir mantê-lo com essa questão corporal, para ele não engordar tanto.
Dr. Robson Góes é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone de contato 3421-1263. Você pode seguir a Veteripet no Instagram, instagram.com/Veteripet Caicó. Dr. Robson, obrigado pela sua participação. Até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Um bom final de semana a todos. São 8 horas e 16 minutos.